Tem pesquisa nova quentinha na praça. Saiu hoje a pesquisa presidencial CNT-MDA. O pessoal foi a campo, agora, recente, nos dias 16, 17, 18 e 19 de fevereiro. De 16 a 19 de fevereiro e traz coisas interessantes. O cenário geral é de estabilidade, mas tem crescimento de Bolsonaro acima da margem de erro. Veja você. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Eu começo, claro, pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, sim, minha filha, inscreva-se agora aqui no canal. Aproveite e já clique no sininho, ative as notificações, porque é dessa forma que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E você tá ligado que pinta muito vídeo novo por aqui. Então, inscrição feita, notificação ativada. Bora começar a analisar essa pesquisa presidencial CNT-MDA que trouxe números de estabilidade, mas com boas notícias para Bolsonaro. A gente tem que observar se isso vai ser uma tendência, o que está acontecendo, mas o fato é que a pesquisa tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, certo? A última vez que o MDA, né? CNT é quem contrata, né? O MDA é o instituto que fez a pesquisa. Tinha ido a campo, havia sido no mês de dezembro. Então, no último levantamento, perante o último levantamento, Lula variou menos 0,6 pontos percentuais, ou seja, está dentro da margem de erro. Aqui é o dado importante, e ficando Lula com 42,2 pontos percentuais em primeiro turno, certo? Variou de dezembro para cá, menos 0,6 dentro da margem de erro, como eu coloquei. Agora, aqui é o ponto importante ser colocado. Bolsonaro marcou 28 pontos percentuais. Aqui, ele cresceu 2,4% perante o cenário anterior, a última vez que esse instituto foi a campo. Ou seja, ele cresce acima da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais, ou seja, Bolsonaro cresceu de fato. E aí onde ele cresceu? Em terceiro lugar, vem Ciro Gomes muito distante, com 6,7%, mas mesmo assim cresceu 2,8 pontos percentuais acima da margem de erro. E aqui o dado, Moro vem em quarto lugar com 6,4 pontos percentuais, empatado tecnicamente com Ciro Gomes, mas Moro caiu 2,5 pontos percentuais perante o último levantamento, ou seja, caiu acima da margem de erro e cresceu quase o mesmo tanto, perdeu em pontos percentuais, quase o mesmo tanto que Bolsonaro ganhou. Ou seja, aparentemente, aquele alvoroço, um certo furor que pegou aí numa ala da direita, da extrema-direita, com a candidatura Sérgio Moro, isso está arrefecendo e esses votos estão voltando para o seu original, que é o bolsonarismo, né? Que é um voto de Bolsonaro. A gente sabe que o eleitor de Moro, ele concorre, na verdade, com o de Bolsonaro, concorre muito pouco com o de Ciro e com o de Lula. Beber aquela aguinha para hidratar as cordas vocais, não é mesmo? Então esse é o grande movimento que a gente observa aqui. O dado mais interessante de ser analisado é o porquê esse crescimento de Bolsonaro acontece. Eu levanto aqui nesse vídeo algumas possibilidades. A eleição de 2022 será essencialmente plebiscitária. A pergunta a ser feita é: Bolsonaro merece mais 4 anos de governo ou não? Em linhas gerais, você aprova ou desaprova o governo Bolsonaro? Essa é a pergunta que o eleitor vai se fazer. A estratégia de campanha de Jair Bolsonaro é inverter, não perguntar do governo dele, porque ele sabe a tragédia que foi, ele sabe que os números de avaliação não são positivos. O que ele quer é inverter a pergunta. Pode ver que toda vez que ele é apertado agora, ele já joga tentando trabalhar o antipetismo. Bolsonaro quer fazer a seguinte pergunta para as eleições, para o eleitor, que ele decida isso na hora da urna. Você quer a volta do PT? Ele não quer que a pergunta seja ele, entenda? Ele quer deslocar o eixo da análise. Toda eleição, o eleitor, ele chega na urna, ele chega com um sentimento, com uma conjuntura de responder uma questão. Hoje a pergunta dada é: Bolsonaro merece mais 4 anos de governo? Você aprova o governo Bolsonaro prolongando por mais 4 anos? Essa é a pergunta dada. A estratégia de campanha é inverter e colocar o PT no foco. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque sempre
Uma eleição você está avaliando quem está aqui e você está satisfeito ou não. Esse é o normal de uma eleição. E o que acontece? Aí a gente tem que entrar na avaliação do governo e aqui está o número mais positivo para Bolsonaro. Veja você, avaliação do governo. Para 42,7% das pessoas, ele tem uma avaliação negativa, ruim e péssimo. Para 25,9% da população, veja você que está muito perto daquele dos 28% que já declaram voto em Bolsonaro no primeiro turno, ele tem uma avaliação positiva, de ótimo e bom. Mas aqui está o grande pulo do gato. Na pesquisa CNT-MDA de dezembro de 2021, o regular, pessoas que não achavam o governo nem lá nem cá, estava em 24,2 pontos percentuais. Agora, em fevereiro, o regular subiu para 30,4 pontos percentuais, ou seja, tem mais gente achando que o governo até que tá médio. E regular é isso, não é bom, né? Não é ruim, é regular. Então não é nem positivo nem negativo, uma avaliação média. Esse número cresceu de forma expressiva e a gente tem que observar essa tendência. Se for crescendo a avaliação de regular, pode ser que o discurso do antipetismo tem uma possibilidade de colar. Porque se é um governo que não fede, não cheira, se não foi ruim, não foi bom, se você volta para algo que na cabeça das pessoas foi ruim, e é isso que a campanha de Bolsonaro vai trabalhar, é isso que o candidato vai trabalhar daqui até a eleição, pode ser que tenha uma chance, certo? Até o momento, essa pesquisa a gente tem que observar se essa tendência permanece, de Bolsonaro se manter crescendo, esvaziando Sérgio Moro, se mantém crescendo acima da margem de erro, se a avaliação do governo dele passa por uma recuperação. É claro que o Jair Bolsonaro vai abrir a caixa de ferramentas, vai abrir o saco de bondades agora nesse ano, é o que todo governo faz em ano eleitoral. Ele vai tentar dar boas notícias no campo econômico, que é ali que está o grande calcanhar de Aquiles de sua pretensão à reeleição. Então ele vai tentar trabalhar nesse sentido e é do jogo. A oposição, Lula, tenta ampliar, abrir o leque de aliados para uma disputa que ele parte em situação de, sim, um conforto em relação aos números, mas uma dificuldade por não estar com a máquina na mão, uma dificuldade por não contar com a estrutura do governo federal, tal qual o Bolsonaro conta para trabalhar. Então, por isso que as dificuldades da terceira via estão todas aí, né? Se é uma figura consolidada, um ex-presidente cujo o legado cuja a memória, seja positiva ou negativa, está viva na cabeça das pessoas, que é o Lula, com um presidente que está sentado na cadeira agora. Por isso que a terceira via está tão sem espaço assim. Você vê que Ciro, Moro e os demais candidatos, né, vamos dar aqui os números, eu acabei citando só os 4, o João Dória está ali com 1,8 pontos percentuais, realmente números inexpressivos para um governador de São Paulo. Janones com 1,5, a Simone Tebet com 0,6 e o Frederico Dávila e o Rodrigo Pacheco, do Novo e do PSD, com 0,3%. Brancos e nulos 6,2%, indecisos 6%. Veja você esse dado. Nós estamos em fevereiro de 2022 e os indecisos estão somente em 6 pontos percentuais. É um cenário muito consolidado. É algo que realmente mostra que não tem muito espaço para novidades. No levantamento de segundo turno, Bolsonaro também cresceu acima da margem de erros, é bom registrar isso. Numa disputa com Lula, Lula teria 53,2 pontos percentuais, ele cresceu 0,5 pontos percentuais perante o último levantamento, mas dentro da margem de erro. Bolsonaro está com 35,3 pontos percentuais, cresceu 3,9 pontos percentuais na disputa de segundo turno contra Lula. Ainda perde, a diferença é grande, mas ele cresceu 3,9 pontos percentuais, a margem de erro é 2,2 pontos. Então ele cresceu acima da margem de erro. Você vê que a estratégia de trabalhar, usar o Estado, o novo Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, isso pode estar revertendo votos, popularidade para Bolsonaro. Precisamos observar quais serão os próximos passos e se essa tendência se consolida. Mas é inegável, é inconteste que a pesquisa CNT-MDA traz sim boas notícias para Jair Bolsonaro e para o presidente da República. Outro ponto interessante é que a campanha de Jair Bolsonaro fez circular hoje na imprensa que a expectativa do staff de Bolsonaro, da equipe de Bolsonaro, do marketing de Bolsonaro, é ultrapassar Lula no mês de junho. Junho seria aquela, daria tesourinha, né? Que é quando um candidato passa o outro e os gráficos se cruzam. Não sei se... É claro, a campanha de Bolsonaro tá fazendo o jogo conforme... Tem que falar que vai passar, mas vai falar assim,
lascou mesmo, fudeu, não vai dar pra ganhar esse trem não, tudo isso. Tem que vender uma expectativa, tem que dar uma data pra manter mobilizado o eleitorado dele, inclusive. Então colocou o mês de junho como o mês chave, o mês da virada. Vai ser ou não vai ser? Só em junho a gente vai saber. Não sou mãe de Ná, não prevejo futuro. Mas parece que a ficha de Lula já caiu, que o não vai ser uma vitória fácil, tranquila. Tem muita gente reclamando que o PT estaria já de salto alto, achando que já ganhou. O Hélio Gaspari publicou uma nota ontem, na sua coluna que é publicada no jornal o Globo e também na Folha de São Paulo, dizendo que Lula se preocupa com esse sentimento no PT, porque sabe que a eleição vai ser dura. Das 5 vezes que disputou, 3 vezes derrotado, em 89, em 94, em 2002, 2 vezes vitorioso, 3 vezes derrotado, 89, 94, 98, 2 vezes vitorioso, 2002, 2006, ele acredita que essa será a eleição mais difícil de todas. Então, se Lula, experiente como é em disputas presidenciais, está dizendo isso, é bom que o Partido dos Trabalhadores, que o PT, não entre em campo de salto alto, pois pode ser surpreendido. E a pesquisa CNT-MDA de hoje mostra que, longe do jogo estar ganho, longe de encarar o Jair Bolsonaro com uma galinha morta, porque de fato ele não é. Ele tem recursos e ele já cresceu acima da margem de erro na pesquisa divulgada hoje. Precisamos observar nos próximos levantamentos se essa tendência se mantém. Quero saber a sua opinião. O que você acha desses números? Qual que é a sua interpretação? Eu colei aqui embaixo a pesquisa completa. Tem todos os números aqui, uma pesquisa bem extensa. São quantas páginas aqui? Quase 50 páginas, mais 50 páginas, 56 páginas de pesquisa. Está colado aqui na descrição do vídeo para você ler a íntegra dela, todos os números, todas as perguntas, para ver todas as possibilidades e elaborar seu comentário, beleza? Está aqui embaixo aqui para caso você queira se aprofundar, entender aí outros cenários, tudo é difícil, não dá para falar tudo aqui, né? Mas está aqui embaixo colado para você entender, se quiser ter mais informações sobre o sentimento captado pela CNT-MDA, beleza? Um monte de coisa legal aqui para você compreender as conjunturas, tá bem massa mesmo, beleza? Assistiu as lives do final de semana? Se não assistiu, tá na hora, hein? Sexta-feira recebemos o Diego Mascate, que tocou um som, rolou uma ideia massa, e o André Rodrigues trocamos uma ideia massa. Sabadão estava sozinho, a gente fez uns reacts e tal, estão disponíveis aí no vídeo. E claro, se você chegou até aqui, deixe seu like, aquele joinha que fortalece, aquele joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Conto demais com sua interação, beleza? Rapaziada, ótima segunda-feira, excelente semana e termino com o clássico, é nóis!